Olá, eu sou a Edila. O que é? Não era pra dizer. Deu uma travada. Sim. Tá, eu vou falar quando? Tá, deu, pronto, vamos voltar. 1, 2, 3. E eu começo. Foi, Vai. vai. Olá, eu sou o Caio. Estralou aqui do meu lado. O que? O meu braço? Ele não ouviu. Eu ouvi daqui. É, Que nada, tava ocupado Ele não é cumprimentando fofo. meus fãs. ele é crocante. Olá, eu sou a Marina. Oi, eu sou o Caio. E eu sou a Edila. Estamos aqui reunidos no Rede Globo. Não, nada a ver. Então, hoje nós vamos responder a pergunta da Renata. Renata Dalbó, que escreveu ali através do programa Bate-Papo Literário. E ela fez a pergunta sobre o preconceito velado. Então, para responder a Renata, e aliás, a gente até quer aproveitar esse momento e dizer que se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma sugestão de pauta, nós já estamos aí com mais ou menos umas 10, 12 pautas, mas quanto mais pautas a gente receber, né, mais chance a gente tem de conseguir. O que foi? E rolou demais. Bota a pergunta aí no comentário, deixa aí pra nós responder. Então vamos responder a Renata. Marina, começa? Tá, só uma pergunta. Aí, calma, não ri assim. Então me apressa. Não, que Preconceito velado, Quem você é que tem ignorado. Outra pergunta, tá, depois a gente fala Outra sobre formiga. isso. 21 O que ela horas. apertou? Faz 21 horas. Essa é questão de preconceito velado. Ah, tem. Claro que tem. Tem, mas a melhor Mas isso coisa aí que você já não faz vai com estar incluso. preconceito velado é ignorar. Deixa velado como tá. Porque quanto mais atenção tu dá, mais pra frente vem. eu digo assim, ó, como o preconceito velado é uma coisa que tu sente, Isso. tu não ouve, tu sente que ali tem alguma coisa. Eu particularmente prefiro pensar assim, ó, não ficou claro. Não sei se Não não sei não se é, não sei se não vou julgar. Então eu prefiro Vamos dizer fazer que de não conta. foi. Eu prefiro pensar assim, ó, tadinho, ignorante, só. Ronald Eu não vou Razor. chamar... Hã? Ronald Razor. Não atribua a malícia que não pode ser ignorância. Exato, é tipo isso. Para responder, a Marina pode começar? Posso. Agora pode. Ou Intimada aí. Caio? Tanto faz. Então tá, escolhamos. Ordem e tamanho. Dá empate. Vai dar empate. Na situação aqui eu tô menor. Parímpar. Não, então, falando um pouquinho de preconceito velado, né? O Caio até ele tem uma. Ele expressa uma opinião assim, não existe esse negócio de preconceito velado, é preconceito. E aí, então a gente tava discutindo essa situação. E existe sim o preconceito velado. Porém, como às vezes ele, né, pelo fato de ser velado, não é tão na cara, tão Explícito. aberto, exato. Às vezes eu penso assim, eu vou me fazer de louca. Como diz aquele fim de demência. Né? Porque assim, se não tá tão explícito assim, eu prefiro pensar que não foi feito pra eu também não pensar mal da pessoa. Muitas vezes o preconceito velado, ele é muito mais evidente a ignorância do que em si a vontade de fazer mal, né? Então assim, na verdade uma E às forma de as vezes pessoas não dá saberem lidar com a Isso. situação. A ignorância nesse caso Nesse tu te caso. referes, né? É isso. Isso. Então, assim, um exemplo de preconceito velado que a gente fala, por exemplo, quando as pessoas, ao invés de direcionarem uma pergunta pra gente, direcionam pra uma pessoa que tá com a gente. Então, isso já aconteceu, assim, com amigas minhas, a gente voltando da escola, e as pessoas perguntavam pra elas, quantos aninhos ela tem? Aí eu falava assim, eu posso falar, e eu não é aninhos. E aí, então, assim, a pessoa ficava meio... Sabe? Ela tomava um choque, assim, e assim, eu não vou deixar de fazer a pessoa passar vergonha, não vou deixar, mas eu falo, e de um jeito que eu tenho que ser mais educada possível. Às vezes a gente perde um pouco a paciência, mas a gente faz. Outras situações também, como a gente diz, né? Às vezes a gente opta por não ficar vendo o preconceito, né? Mas, e daí, claro, isso acaba indo da interpretação de cada um. Mas esses dias até, né, Caio, a gente tava no cartório e a gente tava recém entrando no cartório, uma moça olhou pra gente e veio assim do nada assim, posso bater uma foto com vocês? E aí eu olhei assim, pra quê? Eu falei assim, desculpa, mas a gente não é famoso, a gente não... pra que tu vai ter uma foto minha no teu celular? Tu quer meu Instagram? Tipo, eu posso passar e tu vai ter acessos às minhas fotos e poder mostrar pra quem tu quiser, assim, mas... Tá ok lá? ter foto minha no teu celular, pra o quê? Pra ficar mostrando pros outros, olha o que eu achei na rua?
E já aconteceu muitas Já, vezes. assim, é uma coisa que pra mim não faz o menor sentido. Então, assim, eu vou recusar da minha forma, eu vou dar a explicação que eu tiver que dar. Eu ia Mas- falar que tava tudo bem, mas ela falou antes, aí eu deixei depois. Mas é que É que esse... no final das contas tu não sabe pra onde é que depois vai parar essa foto. Então, assim, E vai do humor também, tem dia que tá de é verdade, assim, se beber um pouco também já fica mais legal. Mentira. Aí, já fica mais permissivo. Mas a verdade é que assim, ó, Foto de bêbado não tem nome. esse preconceito velado, e nessa situação que a Marina colocou e que muitas outras vezes a gente já passou por isso, é que a pessoa vem com aquele ar assim, ai, né, de que achou bonitinho, que achou lindo, que ai, que isso e aquilo, mas na verdade é que existe essa curiosidade, essa vontade depois de replicar essa foto para uma outra pessoa. Outro tipo de preconceito que também acaba caindo bastante pra pessoa com deficiência é o que hoje o pessoal chama de capacitismo, né? Que seria, por exemplo, o preconceito direcionado a tu achares que o deficiente não tem a capacidade de realizar algo, né? E uma coisa que, assim, baseada na nossa criação, a mãe, ela sempre teve uma premissa que, assim, ela sempre falou assim, as pessoas não são obrigadas a gostar de vocês. Então, pode ser meio egoísta falar isso, mas assim, ó, a gente, eu acho que nunca teve muita prioridade em tentar conquistar o amor das pessoas. Pois a mãe nunca falou assim com essas palavras. Eu adotei essa política depois de um tempo. Não, mas eu sempre Eu disse... formulei isso. A senhora sempre deixou claro que ia ter pessoas que não iam com a nossa cara e tal, tal. Mas nunca falou dessa maneira tão bruta. Eu comecei a filosofar dessa maneira depois de bem mais velho. Sim, mas o que eu sempre Eu disse- concluí isso desde o início, por mais que eu não tivesse dado essas palavras. Mas é uma que coisa assim, ó, sei lá. desde pequena eu sempre disse pra vocês que vocês nunca deveriam baixar a cabeça pra ninguém, mesmo tendo apenas 90 centímetros até chegar ao metro, né? Mas assim, eu sempre Detalhes. disse, por E também menor não que passar por vocês... cima dos outros, que também não dá. Por Mas, menor enfim, que vocês pareçam, jamais deixem as pessoas humilhar vocês, porque vocês têm não um valor, humilhem os outros. né? Vocês têm uma personalidade, vocês têm... Nossa, então, e como tu falou, e também não pisar em ninguém. Então, esse sempre foi a nossa conduta. Claro que quando a pessoa tem amor próprio, como no caso do Caio e da Marina, é o que o Caio acabou de falar. Ele adotou isso pra ele, né, de uma forma mais bruta, mais rude, mais assim, ele não quer nem saber, mais direta. Mas a Marina sempre entendeu isso também. O que não pode, de repente, acontecer com alguém que é mais fragilizado emocionalmente. Às vezes o preconceito velado vindo dessa esfera mais social, por esse fato de a gente, assim, não ficar mendigando o amor dos outros, vamos dizer assim, né? Essa admiração ou qualquer coisa assim, de querer ser querido pelos outros, mexeu no meu trabalho, eu já fico mais puta. Então, assim, esse preconceito voltado pra algo que vai tirar minha oportunidade de ser independente, ganhar meu dinheiro, fazer minhas coisas, me deixa muito mais... Pra mim é pior. Pega pesado. Pega pesado. Ali é complicado. É. Então, assim, pra gente, preconceito velado voltado pra essa área do... será que ele vai poder fazer isso? Ou será que ele é capaz? Ou isso, ou qualquer coisa do tipo. Isso pra gente preocupa mais. Até porque a mãe, falando de novo da questão da educação, ela, como já sabia que a gente não poderia trabalhar com coisas braçais, né? Pesadas e talvez manuais e outras coisas assim, ela assim, bora estudar. Então assim, ela bombou a gente na questão de cognitiva, vamos dizer assim, né? De estudo, de várias coisas. Então, falar pra gente, você não é capaz? É meio complicado. Mas isso aí é muito comum que a pessoa faça uma análise imediata, física ou até intelectual, e diga que a pessoa não tem capacidade. A gente que trabalha já como voluntário em escola de educação especial já há mais de 17 anos, a gente já viu grandes avanços dentro das nossas escolas que as pessoas muitas vezes não acreditariam. Então, assim, existe esse preconceito velado. Quando você olha a pessoa, no primeiro momento você já faz um raio-x,
achando que aquela pessoa não é capaz de desempenhar esse ou aquele E papel. por mais que tenham cotas, né, as questões das cotas de trabalho que a gente, enfim, pode falar futuramente, existe as que são de fachada também, né? Então, assim, já passei por processos seletivos que a pessoa, enfim, quase deu certeza ali da situação, só disse que ela tinha que seguir um protocolo burocrático de seleção da empresa. E daí eu fiz uma bateria de provas e veio assim, e sinceramente era uma função muito simples. A mulher, ela veio a resposta, né, da empresa dizendo que eu não estava apta para aquela função. E depois a gente viu que ninguém foi selecionado, então a gente viu que aquilo foi de fachada. E aí logo depois eu tava numa empresa super boa e eu fui lá nesse local e botei meu crachá, pá, na cara dela. Pá, na cara dela. Não te ensinei Tem isso. Paulo, Isso a vida ensina pra gente. tem Paulo Gustavo, né? Tá na cara dela! Na cara dela! Mas assim, ó, com relação à pergunta da Renata, antes que o Caio dê a contribuição dele, eu quero só dizer que muitas vezes, Renata, esse preconceito, né, velado, ele está dentro da própria casa, dentro da própria família. E também, mesmo a gente tendo essa situação em casa, né, de 2 deficientes físicos, infelizmente, tanto eles ou até eu, muitas vezes a gente se vê cometendo esse desatino, Porque né? A gente não é perfeito e a gente, sem querer, a gente percebe em algum momento que a gente também está sendo preconceituoso. Então, esse é um exercício diário, é um exercício assim de muita disciplina, e isso eu sei porque desde que eu ganhei o Caio e a Marina, eu venho sempre trabalhando nessa questão de cuidar com os meus pensamentos, de cuidar com os meus pré-julgamentos, porque é comum, é inato ao ser humano ser preconceituoso, ter esta avaliação precipitada. Porque todo mundo julga, né? Até porque a gente já tem uma construção interna. Então quando a gente se depara com uma situação que é diferente do que a gente tem, tipo, construção, até mesmo de estereótipos e coisas do tipo, porque a gente sofre essa influência externa, né? É normal que a gente tenha um julgamento, um preconceito e coisas do tipo. E a gente tava comentando justamente isso, né? Fora toda a minha brincadeira ali que eu falei, né? De não mais no meu trabalho, existe um histórico, né, social e comportamental de que há anos atrás o deficiente, ele, dentro desse preconceito na família, ele não buscava capacitação, ele não buscava estudar, porque ele já achava que ele não teria oportunidade. Então muitos já se encostavam, muitos já iam para o benefício do governo, e muitos já não queriam nem sair desse benefício porque já estavam acostumados a não trabalhar e a ganhar esse valor. Esse recurso. E muitas vezes a própria família influenciava nessa situação. Então, assim, não é uma questão que às vezes a pessoa olha pra gente e diz assim: ai, mas tu trabalha, tu é independente. Mas é porque isso veio da minha criação, e pra mim eu acho a coisa mais normal do mundo eu ter que, acordar de manhã, trabalhar e pagar minhas contas. Então, eu recebi isso a vida inteira. Mas tem muita gente que nunca entrou em contato com isso e acha, assim, que pessoas com deficiência às vezes deveriam se aproveitar, né, e se encostar e ficar nessa situação. Porque isso é cultural. Exatamente. Então vai levar tempo, muito da ideia tempo. de cada um, exato. E por isso que as pessoas se admiram, né? Até quando a gente chegar a falar desse assunto, da minha severidade com relação a essa situação do Caio e da Marina no mercado de trabalho. Vamos deixar o Caio falar? Filho, e aí o que tu tens pra falar pra Renata? Preconceito velado, eu detesto essa expressão, não gosto, eu acho muito fácil de encaixar em qualquer lugar. O grande problema hoje, um dos grandes problemas hoje com essas questões polêmicas, não só preconceito, como racismo, mas isso é a facilidade que tem de usar isso como uma muleta onde não deveria. Por isso que eu detesto. Preconceito velado. Primeiro, a gente deveria ter colocado qual é o conceito de preconceito velado. Exato. Se é um preconceito não intencional, não é preconceito. É ignorância. Tem nome? Isso é desconhecimento. Se a pessoa tá querendo, não é velado. A gente tá fazendo pausa. E eu acabei de quebrar o conceito de
Não, preconceito velado. Foi por isso que eu falei. Mas Ganhei. a minha opinião é essa. Eu acredito que exista esse preconceito velado, porque muitas vezes a pessoa Existe atrás. desconhecimento e ignorância. Mas- Quando você tem a intenção, você tem um conhecimento, é pré, ou você acha que tem conhecimento, ou tem um conhecimento errado e não um conhecimento real, é preconceito. Essa é a definição do preconceito. Antes de ter o conhecimento correto, tu tira um conhecimento errado. Que vem Tu da aplica ignorância. aquilo que vem da ignorância. Tá. Exato. Beleza? Os dois vêm. É isso que eu Da tô querendo ignorância. dizer. Os dois vêm. Só que você tem aquela ignorância voluntária e você tem aquela ignorância por falta de informação. Por exemplo, o racismo de um neonazista é ignorância voluntária. Então acho que o cara realmente acredita que tem alguma coisa realmente racial de superioridade nisso. Não tem, então é ódio puro. Sim, Zero. sim. Ódio puro. Renata, eu vou confessar que eu fiquei agora um pouco confusa. Mas assim, a gente convive com essa situação. Embora o Caio tenha trazido essa. É que Outra no reflexão. primeiro vídeo eu falei, a Marina falou que a gente tem, não foi no primeiro, foi mas um dos nossos vídeos falou que a gente tem um ponto de vista às vezes mais cético. Isso, Que é o acho quê? que foi no primeiro. Quando alguém vem e fala pra você, a verdade é que muito de como você entende as coisas é o que você espera entender. E aí o que você espera entender pode levar você tanto pro lugar certo quanto pro lugar errado. Então, qual é a chave? Exemplifica pra ficar mais claro. É o que eu falei, hoje as pessoas Aplica esperam uma ser frase, por ofendidas. Como? As pessoas esperam ser ofendidas. A expectativa é a mãe da Você merda. tem uma... Exato. Essa frase é maravilhosa. Entendeu? Tipo, tu Porque você espera um negócio já sai com aquele pensamento. É. Tá ruim. e quando não dá certo, ou quando é um pensamento esperado errado e dá errado, maximiza. Então, você já tá, tem um... Pra quem quiser dar uma olhada no que eu tô falando, que é interessantíssimo, e já tem um vídeo pra isso, tem um TED Talk, que é um TEDx, Adoro. de uma moça que ela era parte do movimento feminista e saiu depois porque ela foi atacada pelo movimento feminista. Enfim. nem- Porque ela Qual era é o uma... nome dela? ela era uma... Eu não lembro o nome dela. Ela é uma A documentarista... gente pode botar no link aqui a embaixo. gente pode botar o link ali embaixo. E ela fez um documentário sobre defesa de direitos dos homens. Mas ela não estava indo contra o direito das mulheres. Só que todo o lado do feminismo extremista levou como se fosse isso. E atacaram ela. E durante a gravação do documentário, ela mostra como ela estava a cada frase esperando eles falarem alguma coisa que ia... Ela tava na Atacar uma defensiva o tempo todo. E é exatamente isso que eu tô falando. Quando você quer ver preconceito, você cria. Eu vou dar um exemplo bem básico. Sabe quando a gente bola na cabeça umas brigas assim, homéricas? A gente às vezes faz assim, porque quando eu venho encontrar aquela pessoa, eu vou falar um monte de coisa, não sei o que. E aí a pessoa vem assim, oi, tudo bom? Acaba com o nosso planejamento das brigas. Acaba. A gente até se frustra às vezes. Putz, eu tava louca pra falar um monte de coisa pra essa pessoa. E não acontece. Então assim, a gente tem às vezes essa expectativa de querer vir. E às vezes a gente tem que se abrir mais pro lado Então, positivo da coisa. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, tá, erra do lado positivo. No seguinte sentido, deixa pra dizer que é preconceito quando tiver claramente que é preconceito. E assume que seja uma ignorância ou um desconhecimento. De outra maneira, você alivia a sua vida, que não vira tudo preconceito, não vira tudo essa loucura. Tu fala isso tanto pra quem é deficiente Total, quanto pros geral, familiares. total. O filho. problema do preconceito é que é uma coisa muito chata e que te afeta demais. Então, esses conceitos que tu não consegue definir exatamente, e tu nunca sabe o que é e o que não é livro de regra pra você inflar um assunto. Mas no caso da mamãe, Entendeu? que Então tem você- essa visão, tu acha que eu tô errada? Tu acha que isso me prejudica? O que Pode prejudicar. Pode Qual prejudicar. visão? Pode prejudicar. Dessa Deve- visão aí vai também, que eu é muito mencionei da da questão minha de opinião. como você se conduz quando você se depara com uma situação dessa. Porque se você é uma pessoa extremamente
que é confrontiva, que é confrontacional, que xinga e que berra, e você pega qualquer possível preconceito velado, eu já falei, não gosto dessa expressão, não acredito, você vai sair xingando todo mundo, porque a qualquer momento pode ter uma fala não intencional, que não era com intenção de preconceito, mas lembra que você que está interpretando. Então, e no tem essa nosso interpretação caso, como eu não completamente sou muito diferente. briguenta, como tu acabou Não de vai ter citar, tanto problema. então eu não tenho Tu tanto vai fazer problema. uma cara meio feia, cara, quem comeu não gostou, talvez. Aham. Ou vai dar uma disfarçada, mas não vai sair no soco. Como é o pessoal de movimentos de rua mais extremista. Sim, Não, essa mas eu não colocação- vejo dessa forma daí nesse ponto, de que necessariamente tem que sair uma reação briguenta. Mas tu pode sentir muito mais um preconceito velado em cima dos teus filhos do que teus próprios filhos. Sim. A questão é que é justamente o que a gente já falou num outro vídeo. Uma mãe, pelo fato de ela identificar que os filhos estão sofrendo preconceito, ela sofre muito mais Mas aí vai por mais ver no os filhos conceito, nessa ok? situação. Vai mais no Entendeu? conceito. Deixa eu tentar. Aí, então, assim, aí é o que eu digo, né? A gente às vezes tava falando esses dias assim, de a gente interpretar os problemas dos outros, assim, meu Deus, como é que uma pessoa consegue ficar numa situação tal e tal desse, pô, se elas, não, ou os parentes, ou sei lá quem, que tá naquela situação não tá se importando, quem somos nós pra ficar se importando com isso? Exato. Então, assim, a mãe, ela pode tomar essa dor, claro, porque ela entende que algumas vezes os filhos são extensões dela, então são, né, sentimentos fortes, ligados. E aí ela sofre esse preconceito. Só que ela passou uma coisa tão tranquila pra gente que a gente tá meio cagando. Então, assim, Não fala palavrão. não, mas cagando não é palavrão. Maria, meu Deus. Ai, gente, por favor, né? Pode Não, perder a cara, atenção, mas não tira. Eu não. Olha, eu quero deixar bem Tu não claro. ensinou, mãe? Eu Caguei! A vida ensinou. Eu não ensinei, não sei a quem puxaram, porque o papai ele A não vida deixava A falar. vida ensinou. Não, eu não falo, mas que dois danados. Tá. Enfim, gente, assim, é justamente Aprenda- isso. São as visões. Aprenda a não sofrer quando a pessoa que sofreu essa ofensa que você acha também não sofreu. Porque é muito chato você ficar trazendo mais sofrimento pra sua vida, sendo que a pessoa que você tá ali, ai meu Deus, tadinho, nem tá ligando. De repente nem sentiu. Sem mecas. Meu, que coisa horrorosa, tu tá causando um infortúnio horroroso na tua vida por algo que alguém não tá nem aí. Então deixa rolar, meu. Tá louco? Pelo amor de Deus. É complexo, olha, eu só quero dizer que muitas vezes, né, e eu vou falar isso quando o Caio participou uma vez de um debate com um advogado, às vezes eu não consigo debater com meus filhos. Eu digo assim, às vezes eu não sei como é que eles saíram de dentro de mim. São Essa muito é opressores. Essa é a sensação que eu tenho. Anões Não. opressores. Não é isso, é que eles têm muitas vezes uma capacidade de debates que às vezes eu não consigo alcançar. Eu fico até orgulhosa disso. Por isso que muitas vezes vocês vão ver aqui que eu não consigo acompanhar em determinados momentos, mas é Ela isso aí. fica orgulhosa e pra trás. Pecado. É isso, gente. Beijo!